O trabalhador brasileiro. Tucuruí. Em 1975, somente uma escala fluvial de habitantes à margem do rio Tocantins, na Amazônia. Ano ruim. Acaba de ser extinto o ramal ferroviário, orgulho da cidade. A ferrovia, substituída por estrada, substituía por sua vez o transporte fluvial em um trecho não navegável do rio Tocantins. Neste trecho, de 100 quilômetros entre Tucuruí e Jatobá, cachoeiras e corredeiras formavam degraus de um desnível de 90 metros, péssimo para navegação, mas de grande potencial hidroelétrico. Em 1975, no aeroporto da cidade, ou seja, em uma pista de terra de 400 metros, chega os primeiros forasteiros que vêm trabalhar nas obras preliminares da usina hidrelétrica de Tucuruí. Nas lutas constantes da vida, muitos heróis se erguem a ti, trabalhando por um mundo melhor, por fim do Brasil do Tucuruí. Tucuruí, dedicamos-te louvor, no fundo de tuas matas, irradiam luz e amor. Professor Roosevelt Silva Santos, pedagogo, pós-graduação em História e Geografia do Brasil, especialista em História Africana, autor do livro Felipa Aranha, a Guerreira da Amazônia. E é sobre essa história que o professor nos fala agora, da influência desta mulher que lutou contra a escravidão no Pará, e ressalta grupos quilombolas na região de Tucuruí, antigo Alcobaça. Estamos aqui para contar a história dos primeiros passos da história de Tucuruí. A história de Tucuruí é uma história bonita, marcada por lutas e revoltas. É uma história que traz o povo negro para a pauta como protagonista da história de nossa cidade. Bem, para contar a história de Tucuruí, a gente vai se reportar ao ano de 1770, por aí, que foi o ano em que a negra Felipa Aranha, mas junto com um grupo de outros negros que eram escravizados no município de Cametá, no interior da redondeza de Cametá, a Felipa foge, juntamente com esse grupo de escravos. Eles
sequestram umas canoas que estão na margem do rio e sobem o rio Tocantins remando de canoa até chegar próximo à cachoeira do Tapiquariquara. Essa cachoeira fica onde hoje é construída a usina hidrelétrica de Tucuruí. Filipa, juntamente com o seu grupo, fixou residência, pegaram, construíram roças, construíram suas casas, e Filipa teve a ideia de constantemente ajuntar grupo de escravos, guerreiros, treiná-los e descer o rio Tocantins de canoas, aonde tinha uma fazenda que tinha um negro escravizado. Filipa chegava e resgatava esse escravizado e trazia para distribuí-lo às margens do rio Tocantins. Filipa, cada fazenda que ela atacava, ela trazia os negros escravizados aqui e ia organizando as famílias em vários pontos à margem do rio. Tucuruí é uma região que tem mais de 20 povos remanescentes de quilombolas. E esses povos estão organizados à margem do rio Tocantins, entre as cidades de Tucuruí e Cametá, e também pela estrada da Transcametá. Se você andar lá, você vai topar mais de 20 povos remanescentes de quilombolas. E todos esses povos que você entra ali, você tem a história da Filipa Aranha como protagonista, construtora daqueles quilombos ali, daquela região. A Filipa, ela interviu na legislação das câmaras de vereadores quando a Câmara de Vereadores de Cametá, nesta época, fez um decreto obrigando que cada vila ou cidade tivesse um capitão do mato, que era exatamente para dar conta de barrar a força da Filipa, que subia e descia o rio, resgatando os escravos das fazendas e trazendo-os para obter a tão sonhada e preciosa liberdade. A Filipa, ela chegou a dar tanto trabalho que os fazendeiros da região escreviam cartas para o governador pedindo socorro, porque mal os escravos chegavam e se debandavam para os quilombos sob a proteção de Filipa. O governador do estado, na época, em 1789, o José Nápoles Tele de Menezes, ele cria um decreto falando que quem capturasse Filipa Aranha, ou viva ou morta, receberia como pagamento 10 vezes mais o que se recebia pela captura de um escravo homem. A vida aqui no quilombo de Alcobaça, Tucuruí foi um quilombo de Alcobaça. Era uma vida dura. Os escravos chegavam, os negros que tinham sido escravizados, com a liberdade em mãos. E o escravo passava muita fome no cativeiro. Aqui, quando libertos, eles tinham que levantar cedo, construir suas roças. O escravo, o negro escravizado, ele pescava, caçava, construía suas casas, criava uma oficina no qual construiu objetos de madeira, lanças, flechas, cestos. Eles também construíam objetos de cerâmica, pratos, panelas, potes para colocar água. Então, a vida no quilombo
O quilombo de Alcobaça era uma vida muito ativa e muito produtiva. Os negros fujões, eles praticavam comércio com um navio chamado regatão. Esses navios eram de propriedade francesa e espanhola e passavam na margem do rio negociando com os colonos a compra de castanha do Pará, outras drogas do sertão. E com o quilombo eles negociavam. O quilombo conseguia vender, trocar o que produziam por armas, munição, faca, facões, tudo isso para ser usado na luta, na proteção do quilombo. O quilombo era como se fosse uma reserva de dinheiro. Qualquer pessoa que atacasse o quilombo, pegasse os escravos, capturasse e devolvesse para o governo ou para os seus donos, era imediatamente compensados financeiramente, recebiam dinheiro para isso. Então, vez por outra, o Capitão do Mato organizava expedições que vinham no quilombo aprisionar os negros e devolver para os seus donos. Todas as vezes que os quilombos eram atacados, eles fugiam às vezes mais para o meio da mata. O Capitão do Mato, juntamente com o seu grupo, todas as vezes que o Capitão do Mato atacava o quilombo, ele procurava queimar as casas do quilombo, queimar as roças. E, independente dele conseguir aprisionar os escravos, fugidos ou não. Os negros, por sua vez, procuravam adentrar mais para dentro do mar, lutavam com a capoeira, lutavam com armas de fogo, lutavam com armas brancas, com lança construída de madeira. Era uma luta muito grande para manter-se vivo e manter a resistência do quilombo contra ataques dos povos que os queriam aprendê-los e reescravizá-los novamente. A Filipa Aranha, ela é protagonista desta história e por mais de 30 anos, Filipa Aranha comandou o quilombo de Alcobaça. Quando Filipa Aranha parou de comandar o quilombo, já bem idosa na sua vida, ela deixou sob o comando do quilombo a sua sucessora Maria do Piriá, que ficou substituindo a Filipa no comando do quilombo de Alcobaça. Então, estes são os primeiros passos da história de Tucuruí. Esta história que você não encontra nos planejamentos de ensino da rede municipal, você não encontra no livro didático, porque há um preconceito, há um racismo contra a pessoa da Filipa. O trabalhador brasileiro. José de Ribamar Silva conta alguma das histórias que se passou antes da emancipação de Tucuruí. Fala do governo federal e do período militar. Os embates entre os indígenas e os demais moradores em relação às interrupções da construção da estrada de ferro Tocantins. E ressalta ainda os altos surtos de malária, pois nesta região onde se denominava Alcobaça, a infestação desta doença era muito alta e assolava todo o município. A história da barragem é nessa época. O presidente era Getúlio Vargas, né? Já era república, já. Não era mais império. Né?
Aí o que acontece com esse povo? Existia aquele cansivo de prender, bater, né? Fazer aquela judiaria com o ser humano é incrível. Por conta do O militarismo. militarismo que mandava fazer aquilo ali, né? Isso. E o governo era tudo vago. Pois é. Lei trabalhista. A lei trabalhista foi ele que criou a carteira profissional. Ele que lançou a carteira profissional em 1934. Na mesma época que começou a hidrelétrica de Tucuruí. Antes da emancipação. É isso, antes de emancipação. Aí aqui se chamava... Alcobaça. Alcobaça era um lugar que dava uma malária que... Não, rapaz, eu tive em Alcobaça e não deu malária em mim, é mentira, porque então tu não teve lá. Porque se tu teve lá em Alcobaça, a malária te pegou e não foi só uma vez não. E era uma coisa incurável. Não existia medicina para isso ainda. Era naquele tempo, as coisas eram atrasadas. Aqui era por mato coberto, só tinha descoberto só no canal do Rio. O resto era mata. Né? O índio morava bem aí na beira, tinha a aldeia dos indígenas, era bem na beira aí. Para fazer esse serviço da hidrelétrica foi briga. Índio matou branco, branco deixou o índio aleijado, o índio correu, o branco correu. Foi uma demanda pesada. O movimento da hidrelétrica de Tucuruí, ela foi iniciada em 1934. O primeiro trabalhador dessa usina aqui chamava-se secretário. O nome eu não sei, vulgo secretário. Né? Ele estava na beira do rio de manhã bem cedo, vinha aquela voadeira. Ele estava escovando a boca. Aí pararam, eu disse, moço, o senhor mora aqui? Ele disse, é. Rapaz, nós estávamos querendo que você fizesse um trabalho para nós. Que trabalho? Você medir essa água aqui para nós. Mas como é que é a medição dessa água? Você mede todo dia. Nós vamos dar uma trena para o senhor, uma caneta e um caderno para você notar. Quando ela aumentar, o senhor nota. Quando ela baixar, o senhor nota. Isso aí vai ser pago para o senhor. Você vai ganhar por mês isso aí. Ele trabalhou 4 meses, né? Disse, amanhã eu não vou mais fazer isso não. O pessoal quer me enrolar, me deixar aqui à toa. Aí no dia que ele parou, foi o dia que os homens chegaram. Pagaram os 4 meses e disse, não, você vai continuar trabalhando para nós, que agora o seu dinheiro vai sair todo mês. Ele disse, o significado disso aqui? Ele disse, não, isso aqui é uma usina de energia que vai surgir para vocês aqui. Eu disse, não, posso acreditar nisso não. Disse, não, pode acreditar que vai acontecer. Quando? Disse, não, ninguém sabe, não tem previsão. Aqui está fazendo uma pesquisa, né, dessas coisas aqui. E ele chegou a ver a usina funcionando aí. O trabalhador brasileiro. Aloísio Silva, 62 anos. Sua família chega em Alcobaça, atual Tucuruí, no ano de 1945. Com mais precisão, no ano de 1949, seu pai, o senhor José Ribeiro da Silva, se emprega na Estrada de Ferro Tocantins. Aloísio nos fala sobre a emancipação política, a atuação do governador da época e ressalta ainda o meio de comunicação usado pelos operários da extinta Estrada de Ferro Tocantins. Sobre a emancipação política, ela ocorreu em Tucuruí em 31 de dezembro de 1947, entendeu? E para isto tudo aconteceu, o governador Magalhães Barata, na época, governador do estado, enviou para Tucuruí o sargento, que é muito falado aqui em Tucuruí, o sargento militar, da Polícia Militar, João Regis dos Santos,
Foi ele que ele veio para cá com a missão de ser delegado dessa região toda aqui de Baião até Marabá, Tucuruí, e ele que preparou o terreno e traçou as primeiras ruas de Tucuruí, entendeu? Cito como exemplo a Magalhães Barata, onde perdurava, onde era também o comércio de Tucuruí. Ali na rua Magalhães Barata, onde fica ali a Câmara, era onde era o comércio de Tucuruí na parte de baixo. Não tinha um comércio aqui em cima, aqui na parte alta de Tucuruí. Era aqui embaixo o comércio de Tucuruí. Então, ele traçou as ruas, o perfil para as ruas Magalhães Barata, Cid Vasconcelos, 24 de outubro. Então, essas ruas ele preparou, foi as primeiras ruas de Tucuruí. Entendeu? Nessa parte de cima, o que era? A parte de cima ainda não existia, só tinha lá o aeroporto velho que falava, entendeu? Lá tinha o aeroporto velho, que quando acontecia alguma emergência, assim, um caso de urgência, de uma pessoa se ferir da Estrada de Ferro Tocantins, aí tinha aquele radiotelegrafista na Estrada de Ferro Tocantins, que passava os telegramas lá para Belém, aí vinha o avião buscar aquela pessoa que estava muito mal, aí ele pousava no aeroporto velho. Aí por isso que até uns tempos ainda se falava em aeroporto velho, até hoje ainda se fala sobre aeroporto velho, que hoje se criou um novo aeroporto em Tucuruí. O trabalhador brasileiro. Socorro Pompeu, professora aposentada, atualmente atua na área do empreendedorismo na cidade. Relembra conosco os bons momentos que viveu no curto período de tempo antes da extinção da Estrada de Ferro Tocantins. Enfatiza ainda o aniversário da cidade de Tucuruí. Neste ano de 2017, 31 de dezembro, Tucuruí vai estar completando as suas bodas de vinho. 70 anos de história. E nós fazemos parte dessa história como filha dessa cidade, filha de ferroviário ou ex-ferroviário, como pioneiro dessa cidade, meu pai, seu João Alberto. Eu me sinto muito honrada em participar dessa entrevista para os alunos do curso de História. Porque nós estamos fazendo a história. Nós gostamos da história. E Tucuruí tem a sua história, uma história muito bonita, a história de seus filhos, a história das pessoas que vieram do Brasil, do mundo, fazer também a sua história na nossa cidade. Ao longo desses 40 anos de história, desde o começo da implantação da usina hidrelétrica de Tucuruí. Eu me recordo muito bem do nosso trem, a Maria Fumaça, que vinha apitando e nós saíamos correndo aqui das nossas casas para receber a Maria Fumaça com todos os seus trabalhadores dessa longa estrada de ferro Tocantins. A Tucuruí começa a partir daí. Então, tem mais de 200 anos de história a nossa cidade de Tucuruí. Só que passou a ser cidade em 1947. Correto. Então, neste ano de 2017, Tucuruí vai completar 70 anos de história, são as bodas de vinhos. E nós temos que comemorar com muita glória, que a nossa cidade passou por muitas transformações, por várias transformações. Uma delas foi com a vida da construção da usina hidrelétrica, do qual eu tenho lembrança. Eu era uma garota, aonde a máquina Maria Fumaça, a litrolina, né, os tróleos, que eles passavam aqui nessa rua Santo Antônio, nessa rua de baixo, era a rua dos trilhos, né, onde as máquinas vinham de Jatobá, eu chamo de Jatobá, de Jatobal, vinha do Remanção, então vinham
com os caçacos, que eram os funcionários da Estrada de Ferro Tocantins. Eles eram chamados de caçacos. E uma história assim, muito maravilhosa, onde nós vivemos essa época. Meu pai, seu João Alberto, ele trabalhou na Estrada de Ferro Tocantins. Eu sou filha de ferroviário, né? Com muito orgulho que eu faço parte dessa história. Então, com a vinda, com a construção da usina hidrelétrica de Tucuruí, passou por uma mudança muito grande. A cidade, que era pequena, de 5 mil habitantes, passou para 80 a 100 mil habitantes, no prazo de 4, 5 anos. Você se recorda mais ou menos o período que a Estrada de Ferro foi extinta? Sim, a Estrada de Ferro Tocantins ela foi extinta em 73. 1973. Saudamos os teus pioneiros que condenou no varonil. Trabalham felizes altameiros pela paz e grandeza do Brasil. Dedicamos-te louvor no fogo de tuas matas, irradiam luz e amor. Nas lutas constantes da vida, muitos heróis se erguem a ti, trabalhando por um mundo melhor, por vir no Brasil do Tucuruí. Dedicamos-te louvor no fulgor de tuas matas, irradiam luz e amor. Tucuruí, nome indígena, cidade que oferece tradição. Seja sempre o teu solo querido, mundo de paz, de amor e união.